Propósito. Propósito é um fenômeno que acontece quando finalmente a nossa consciência se integra. E eu começo por aqui porque durante muito tempo na minha vida eu tratei o propósito como uma busca externa, como uma atividade, como uma resposta muito escondida no mundo, uma resposta até escondida no Google. E confesso a vocês que, assim como muitas pessoas, eu perguntei para o Google como descobrir o meu propósito. Mas o Google, com a consciência muito mais integrada que a minha, obviamente não me deu essa resposta. Mas brincadeiras à parte, existe um instante na nossa vida que é muito sutil, é um espaço silencioso, ele é quase que imperceptível. E ele acontece aqui dentro. E ele vem como uma pergunta. E essa pergunta ela é tão transformadora que ela é capaz de transformar o curso da nossa vida. Que é a seguinte: a vida que eu vivo é realmente minha? E, gente, nós não fazemos uma pergunta dessas quando nós estamos alinhados à nossa consciência, ao fluxo da nossa consciência. Nós fazemos essa pergunta quando nós estamos vivendo em partes. E aqui eu trago para vocês uma experiência que, ao longo da minha jornada com organizações e pessoas, as pessoas realmente vivem divididas. E essa divisão acontece da seguinte forma: parte delas pensa, parte delas sente, parte delas decide e parte delas obedece. Só que nenhuma dessas partes se conversam, elas não se conectam. E quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos numa condição de consciência fragmentada. Nessa posição não existe propósito. O que existe é um estado de sobrevivência ao automatismo. E é por isso que, para mim, o propósito não é meta, não é missão, ele vem antes de tudo isso. O propósito, ele é um fenômeno da consciência integrada. É quando realmente o nosso eu interior dá o seguinte comando: pronto, pode seguir. Agora você pode agir como um organismo inteiro. Ao longo da minha trajetória, eu percebo, tanto para mim quanto para as pessoas com quem a gente vai se cruzando na vida, que nós transformamos propósito em ferramenta de produtividade. E ele sempre vem apanhado de algumas questões importantes. Encontre o seu porquê, descubra a sua missão, qual é a sua tribo, qual é a sua bandeira. Mas eu percebi que quando nós reduzimos propósito a uma função, 3 coisas possivelmente podem acontecer. Nós confundimos a nossa identidade com a nossa utilidade. Nós fazemos da nossa vida uma busca incessante de performance. E nós nos desconectamos de nós mesmos num grau tão profundo que nós perdemos o acesso ao nosso interior. Só que é desse interior que emerge o propósito. Então não tem problema nenhum em nós conquistarmos os nossos objetivos, em nós atingirmos as nossas metas, em nós construirmos, ensinarmos. O problema está em qual é a base estruturada, interna, que comanda tudo isso. Por quê? Quando nós buscamos o propósito fora, ele escapa da gente. E quando nós acessamos a nossa consciência integrada, ele emerge.
Mas ele não emerge como uma resposta, ele emerge como uma direção. Eu percebo que durante os meus acompanhamentos, as pessoas não estão sofrendo por falta de propósito. Elas estão sofrendo por excesso de automatismo. E aqui, o automatismo que eu trago não é a rotina. É um estado de consciência fragmentado. Esse estado de consciência nos tira da rota de nós mesmos. Teve uma mentoranda minha que falou para mim o seguinte: Fátima, eu tenho uma vida tão atribulada, eu tenho uma vida tão cheia de tarefas, mas eu me sinto tão vazia. E ela não estava triste, não. Ela estava completamente ausente de si, desconectada. E aí eu perguntei para ela: quando foi a última vez que você se chamou pelo nome? Ou quando foi que você ouviu a sua voz interior trazendo as respostas? E ela falou: eu acho que eu nunca me chamei pelo nome. E nunca ouvi minha voz interior. E é aí que está o ponto. Antes de existir a falta de propósito, existe a falta de presença consciente. E quando falta presença, falta direção. E quando falta direção, falta integração. Faltando integração, falta propósito. As pessoas insistem em buscar o propósito, fazendo uma seguinte pergunta: quem eu devo ser? E se a gente parar para observar, esse questionamento, ele vem do ego, porque ele traz o controle. E tudo que gera controle extingue o movimento. Só que a vida não é estática. Nós não somos estáticos. Nós somos um fluxo de movimento contínuo. E eu trago esse conceito baseado nas minhas mentorias e percebendo o quanto as pessoas se esforçam para se congelarem onde estão. O automatismo anestesia. E a anestesia impede o movimento integral da consciência. É aí que entra o propósito da alma. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui, quando eu falo em alma, eu não estou falando em religião e eu não estou falando em misticismo. Eu estou falando numa arquitetura que conecta presença, verdade, consciência e direção. E a alma é o elo interno capaz de identificar significado. E o propósito, ele emerge quando essas partes estão conectadas. E aí eu compreendi que propósito não nasce de uma missão. O propósito nasce da integração entre valores, escolhas, emoção, pensamentos e intuição. Quando esses 5 elementos param de competir entre si e começam a se conectar e a se conversar. O propósito não se descobre. O propósito se reconhece na consciência integrada. Existe uma pesquisadora da Califórnia, a Sonja Lyubomirsky, que ela traz uma afirmação que diz o seguinte: 40% da nossa felicidade está associada às escolhas conscientes que nós fazemos. E eu não trago isso como uma verdade absoluta, até porque isso já tem se modificado bastante. Mas eu trago isso como um ponto de atenção.
Porque veja bem, quando nós acessamos a nossa consciência integral, nós mudamos automaticamente a qualidade das nossas escolhas. E quando nós mudamos as nossas escolhas, nós mudamos a direção. Mudando a direção, a gente emerge o propósito. Eu quero trazer para vocês aqui uma relação interessante sobre silêncio e propósito. Eu tenho comigo que silêncio, ele não é ausência de som. O silêncio é um espaço de tempo. Um espaço de tempo tão importante que, através dele, nós conseguimos perceber as emoções escondidas, as mentiras que nós contamos para nós mesmos, o valor que tem a tomada de decisão. E a gente não consegue fazer isso em meio a tanto barulho interno. O silêncio, ele rompe o automatismo. E o automatismo caindo, o propósito emerge. Na minha jornada com empresas, com pessoas, eu compreendi que propósito não é um destino. Propósito é um estado de consciência integrado que escolhe não quem nós não devemos ser, mas quem nós estamos verdadeiramente nos tornando. E é a partir daí, desse ponto, em que a nossa vida para de ser eventos de repetição e passa a ser eventos de realização. Obrigada.